Atenção, caro estudante, hoje é revisão geral, é a unidade 1, chegando ao seu final. Seja firme e eficiente, levante o seu astral. Você é inteligente, vai dar certo no final. Você é inteligente, vai dar certo no final. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Yeah! Pois é, vamos aí sempre com aquela energia boa, com aquela alegria, vamos fazer a nossa revisão geral aqui da unidade 1. E sem mais delongas, vou colocar aqui meu violão aqui na sua estantezinha para ficar aqui no seu descansozinho legal. E a gente vai começar com a nossa revisão aí, pegando aí já a aula 1, né, a aula 3, concepções de arte, as linguagens, vamos ver da aula 9 também, a arte egípcia, aqui da aula 11, o período medieval, arte romana, pá e tal, e também a aula 13, né, é pá e bola, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos logo da aula 1, nas concepções de arte, vamos ver aqui rapidão, a arte na pré-história, a arte na antiguidade, né, e a arte do período medieval. Vamos ver os conteúdos aí, as partes mais importantes. Nós vimos que no Egito, né, era uma arte dedicada à vida após a morte. E aí, tudo pelo faraó, né? Leis rigorosíssimas, ou seja, as estátuas deviam estar sempre sentadas, com as mãos no joelho, o homem sempre pintado com a pele mais escura do que a das mulheres, né? Uma cor, um vermelho ocre, a mulher amarelo ocre também, que é uma cor meio terral, né? E a aparência dos deuses egípcios tinha que ter a cabeça de animal, podia ser um chacal, que é uma espécie de raposa, né? Ou um falcão. E nós estamos vendo aí essas inscrições aí de Deir el-Bahari, onde haviam sepulturas, ainda estão lá, né? E templos mortuários lá em Luxor, no Egito. E a arte grega é sempre a busca pelo belo, pela beleza. Não o belo cantor, mas é pela beleza, pela aparência agradável. Então, os gregos buscavam isso através da simetria, o equilíbrio, essas distâncias aqui, né, os músculos. Então, procuravam chegar ao máximo de perfeição. E as obras eram criadas todas a partir da observação de modelos vivos, para uso religioso, doméstico ou funerário. E a visão grega era a visão da valorização do ser humano. Okay? Seguindo aí, nós temos a arte romana. Na arte romana, algumas diferenças, né? Muitas pessoas, muitos críticos aí acham que a arte romana era mera imitação da arte grega, mas não é bem esse o caso. Eles incorporaram influências, as melhores influências, mas colocaram também a sua marca pessoal. Então, a formação cultural romana foi influenciada, sim, por gregos e também um povo pouco conhecido, que são os etruscos. Os etruscos, por exemplo, influenciaram muito no uso dos arcos, como esse aqui, ó. Ficou muito famoso agora na Olimpíada, né? E também os mestres da arte do mosaico, né? Que decoravam os edifícios de Pompeia. Mosaico é aquela arte bem trabalhosa mesmo, que tem que fazer o desenho e colocar nos pontos certos vários e vários estilhaços de pedrinhas ali das cores iguais
para formar as figuras, muito trabalhoso. Então, temos aqui uma ilustração de uma pintura religiosa de 1308, né? Ou seja, na arte medieval, as principais características. A tradição greco-romana é substituída pela tradição cristã. Tá? Essa palavra aqui é até interessante, né? Tradição, a influência, né? O comando. E as artes passaram a ter um enfoque cada vez mais intensamente religioso, ok? Então, seguindo aqui, nós temos, na aula 3, as artes visuais, os elementos da arte visual, a pintura, a escultura e a gravura também. Vamos ver aqui o que de mais importante teve, né? O conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário, a visão como forma de avaliação e apreensão. A apreensão, a forma como você entende, né? A forma como você captura para dentro de si mesmo a arte que você está vendo, vivenciando. Então, são criadas a partir de vários materiais, né? Várias matérias, várias fontes, como papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos, né? Mais atualmente, máquinas de captação e reprodução de imagens como filmadoras ou máquinas fotográficas. Isso já evoluiu bastante, né? Já está num ponto que a gente nem sabe qual vai ser a próxima nuance, né? O próximo lançamento. Então a gente tem que estar sempre atento a esse ideal aí, né? Então, na pintura, que consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional. Esse plano dimensional é o suporte para a criação da pintura, é a tela, certo? E os temas mais usados? Natureza morta, o retrato, paisagem, temas religiosos ou fatos históricos ou abstrato, aqui, ou seja, não figurativo. Eu queria comentar com vocês só a parte rapidão aqui, a parte da natureza morta, que é a parte de frutas, né? A parte de elementos da natureza, ou mesmo até de pessoas, mas que a gente chama de uma natureza que está ali, como que ela está estática. Então, é por isso que grafaram esse nome aí, natureza morta. Então, vamos voltar lá que a gente tem muitos assuntos para a gente rever aqui na nossa aula de hoje. Gravura é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. Cada reprodução, né, mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. Tá? Então, estamos vendo aqui uma ilustração, né, assim como também nós vimos aqui essa tela aí criada. E seguindo em frente, nós temos aqui a questão da escultura. Através da escultura, podemos perceber uma linguagem tridimensional. Uma linguagem que tem as 3 dimensões, a altura, a largura e a profundidade. Né? Você percebe, você vê vários detalhes e nuances numa escultura, porque ela permite que você observe, né? A altura, a largura, a profundidade tem a ver com uma certa, vamos dizer assim, se fosse um plano bidimensional, seria a perspectiva, mas você vendo já é uma outra, você vendo assim pessoalmente, né? Porque ela pode ser percebida e entendida até com os olhos fechados. Você tocando, você percebe essas 3 dimensões, tá? Seguindo aí, nós vamos ver
a nossa aula de número 9, né? Onde a gente vai rever aqui a arte na antiguidade, vamos ver um pouquinho aqui da arte egípcia, onde a arte se mistura com a religião, no sentido de que da obrigatoriedade das figuras, das esculturas, né? E os gregos sempre na busca do belo e a mitologia junta com a arte, né? A arte a serviço da mitologia. Vamos ver aí. Você tem o seguinte, na arte egípcia, a arte e a religião sustentavam os códigos e as regras a serem seguidas pelos artistas. Então, o artista ele era anônimo até porque ele estava... Qualquer pessoa que tivesse alguma habilidade ou que tivesse de desenvolver aquela habilidade era para seguir padrões e normas altamente rígidas, como nós estamos vendo aí nessa ilustração. Então, a mais famosa regra na arte egípcia é a lei da frontalidade, que era muito presente na pintura. Ou seja, o tronco, né, das pessoas era representado de frente. Né? Então, isso aqui, de frente. Enquanto a cabeça, pernas e pés eram exibidos de perfil. Tá? E ainda tinha mais algumas coisas aqui que a gente vai ver, que os deuses, né, tinham uma espécie de máscara, a representação era de um animal. Então vamos ver aqui. As regras eram rígidas e imutáveis. O artista não podia botar o seu toque pessoal porque a morte era certa. Seguindo uma receita pré-estabelecida, uma regra, uma determinação que perdurou por 3.000 anos. Então, é uma norma da arte egípcia antiga para a representação do corpo humano. A lei da frontalidade é uma norma da arte egípcia antiga para a representação do corpo humano. Então, está aqui como devia ser. Faz diferente para ver uma coisa, né? Seguindo aqui, nós temos uma das maravilhas do mundo, né? Os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia, onde eles buscavam a perfeição divina imutável, né? Com esses imensos blocos aí de pedras, impossíveis de serem movidos, né? Que também persiste aí o enigma, como conseguiram. E você veja a grandiosidade através, olha o que é uma pessoa em cima de um camelo diante de 185 metros, né? Mais ou menos isso aí, as dimensões, né? São os três, pai, filho e avô. Avô, pai e filho, né? E aí vamos seguir daí, porque a gente agora vai ver a aula 11, né? Onde a gente vai relembrar um pouco mais aqui da arte do período medieval através da arte romana e da arte bizantina. Ok? Então, a velha pergunta, né? A arte romana, uma imitação da arte grega? A estética grega foi fundamental para inspirar os romanos, que imprimiram suas próprias características em pinturas. Eram feitas em murais inspirados nos mitos gregos. As esculturas com toques naturalistas, com rostos e trajes. E os mosaicos, né, lá etruscos, com a técnica decorativa.
Então, estamos vendo aqui ilustração de uma escultura e as duas artes aqui, pintura e mosaico. Ok? Seguindo aqui, nós temos que a arte medieval era uma arte didática. No início da Idade Média, é caracterizada pela queda do Império Romano, em 476. Então, sofreu a influência dos gregos, romanos, persas e árabes e da Igreja Católica. Estamos vendo aqui, esse quadro aqui, A Lamentação, que é uma cena da vida de Cristo feita por Giotto, grande artista medieval. E aqui também vemos aqui os estilos da arte fundamentalmente cristã, que era a arte bizantina. O clero, né, o corpo religioso, né, o clã religioso, estabelecia padrões de representação para Cristo, Maria e os apóstolos, e prevaleceu entre os séculos V e XV. O estilo bizantino tirava a liberdade do artista, que tinha que seguir o padrão da posição do corpo, as proporções e as cores usadas com o objetivo de evangelizar o observador. Então, estamos vendo aí como um exemplo de como funcionava, né? Aula 13, nós temos a arte do Renascimento até o Rococó. Vamos ver aí. Estamos vendo aí o quadro do Botticelli, não é isso? A Vênus. Então, o Renascimento acontece o seguinte: no declínio do sistema feudal surgiu a Renascença, um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa. Olha só a suntuosidade e os artistas trabalhando em suas telas. Então, o que aconteceu no Renascimento? O resgate dos valores clássicos e o uso de temas mitológicos e religiosos, perspectivas, esfumato e o uso do claro escuro são as técnicas que entram para o uso dessa arte aí, ok? Então, no Renascimento temos toda aquela questão, né, em que os valores da arte medieval são contestados, né? Aparecem novos materiais, novas maneiras, técnicas de pinturas, né? O uso intencional do claro e escuro, né? Figuras mais iluminadas para ficar em destaque, né? E outras nem tanto assim. E vários artistas de grande repercussão, alguns conhecidos mundialmente até hoje, como é o caso do cientista, doutor e tantos outros títulos, que é o Leonardo da Vinci. Chegamos aqui ao fim da nossa revisão. Espero que seja suficiente para você fazer uma ótima avaliação, ok?